Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver análise AC, circuito RLC ressonante paralelo. Hoje vamos continuar vendo a ressonância, mas agora ressonância paralela. Na ressonância série apareceram algumas tensões meio absurdas. Será que vão aparecer aqui também? E as equações serão diferentes? Isso é o que veremos agora. Vamos lá? Veja um exemplo de circuito ressonante paralelo. Vou usar os mesmos componentes do tutorial passado para fazer um paralelo com o circuito ressonante série. O paralelo do paralelo. Boa essa, não é mesmo? O que muda? O indutor e o capacitor estão em paralelo, nada mais lógico. Vou analisar esse circuito. Determine as tensões de corrente no circuito da figura. Por onde começamos? Isso mesmo! Passando para o plano das impedâncias, calculando as reatâncias. A reatância indutiva é igual a 2πfL, substituindo os valores, isso dá 222,9 ohm. Observe bem, a frequência é 60 Hz. Está escrito lá na fonte de tensão V1. A reatância capacitiva é igual a 1 sobre 2πfC. Substituindo os valores, isso dá 222,9 ohm. A frequência é a mesma. Vou atualizar o diagrama escrevendo as impedâncias. Mais J 222,9 ohm no indutor e menos J 222,9 ohm no capacitor. Agora vou calcular a impedância equivalente. Você já sabe, é só usar as mesmas regras que você vinha usando na análise DC. Você consegue ver algo novo nesse circuito? Sim! O indutor e o capacitor estão em paralelo. Então, não é só somar tudo. Tem que primeiro resolver o paralelo. Como calcular o paralelo? Não tem segredo. É só usar a conhecida equação. O produto dividido pela soma das impedâncias. A mesma equação das resistências em paralelo no circuito DC. Veja que a soma das impedâncias deu zero. Mas a soma está no denominador. E agora, não é possível dividir por zero. Lembra da pegadinha da corrente na lei de Ohm? Qual a corrente quando a resistência é zero? Qual a corrente quando a resistência é 0 ohm? Isso é no curto-circuito. Isso mesmo, é igual ao infinito. Então, na eletrônica, dividir por zero tem como resposta o infinito. Então, a impedância equivalente do paralelo, só do paralelo, é infinita. Muito alta. Esse é um valor surpreendente. Na associação de resistências, isso nunca aconteceu. O paralelo sempre resulta um valor menor. Isso aconteceu aqui porque as impedâncias trabalham com números imaginários. Veja que aos poucos nós vamos aprofundando essa questão dos números imaginários nesses circuitos. Mas vamos aos pouquinhos. Mas na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer simplesmente que o circuito LC some do circuito inicial. A impedância infinita equivale a um circuito aberto. Veja como ficaria o diagrama da impedância equivalente. O indutor e o capacitor sumiram literalmente, num passe de mágica. Mas cuidado, sumiram só do circuito equivalente, mas ainda estão lá, no circuito inicial. Somente que agora não influi em nada. Tudo isso aconteceu porque a reatância indutiva é igual à reatância capacitiva, a mesma condição da ressonância série. Então, a equação da frequência de ressonância não vai mudar também. Isso é o melhor da história. As equações da ressonância série são iguaizinhas às equações da ressonância paralela. Isso é bom, não é mesmo? Menos equações, menos dor de cabeça. Então, não esqueça. Na ressonância, o valor da reatância capacitiva é igual à reatância indutiva. E a frequência de ressonância é igual a 1 sobre 2π multiplicado pela raiz quadrada do produto da indutância L pelo capacitor C. Agora fica fácil calcular a corrente I nesse circuito. Você sabe qual o valor? Isso mesmo! Zero! O circuito está aberto, então não tem corrente alguma circulando. Vejam que estranho.
um circuito sem corrente alguma. Na ressonância série, a corrente era máxima. Aqui é mínima. E agora, qual a tensão sobre a impedância equivalente Z? Isso mesmo, a tensão é igual a V1, 100 volts, 60 Hz e ângulo zero. Essa será a tensão sobre o indutor e o capacitor. Vou redesenhar o circuito com esses resultados, agora incluindo o indutor e o capacitor, porque, afinal de contas, eles sumiram eletricamente para você calcular a impedância equivalente, mas, na realidade, continuam lá. E agora, o exercício está completo? Não! Estão faltando as correntes no indutor e no capacitor. Mas será que tem correntes no indutor e no capacitor se não tem corrente alguma chegando para eles? Sim, tem! Seu incrível na ressonância série é que as tensões no indutor e no capacitor podem chegar a valores absurdos. O absurdo aqui é que tem corrente no ramo do paralelo sem ter corrente entrando no nó. Qual o valor da corrente no indutor? Para resolver, vamos usar a lei de Ohm aplicada às impedâncias. Sim, é sempre assim. Corrente é igual a tensão, nesse caso V1, sobre a impedância indutiva. Substituindo os valores, 100 volts, 0 grau, não precisa escrever então, dividido por 222,9 ohm, mais 90 graus. Você sabe por que mais 90 graus? Sim, porque é mais J no indutor. Isso dá 0,45 amperes, arredondando. E menos 90 graus. Você já sabe por que menos 90 graus, não é mesmo? Isso mesmo, porque na divisão o ângulo final é igual ao ângulo do numerador menos o ângulo do denominador. 0 menos 90 graus resulta menos 90 graus. Agora a corrente no capacitor. É a mesma coisa, mas agora o ângulo da impedância capacitiva é menos 90 graus. Cuidado! O resultado vai ser parecido com o resultado anterior, mas não é o mesmo. O ângulo será mais 90 graus. No indutor, a corrente está atrasada de 90 graus em relação à tensão. No capacitor, está adiantada de 90 graus. Agora vou escrever as correntes no diagrama, mas de uma forma diferente. Em vez de escrever a corrente no indutor como 0,45 amperes menos 90 graus, vou escrever menos J 0,45 amperes. Passei da forma polar para a forma usando números imaginários. Quando o ângulo for 90 graus, é mais fácil escrever desta forma. No capacitor, vou escrever mais J 0,45 amperes. E no indutor, menos J 0,45 amperes. Essa é a solução do exercício. Mas ainda tem um ponto que está meio nebuloso. Você deve estar pensando, como é que tem corrente no circuito LC se não tem corrente entrando nesse circuito? Qual a lei da eletrônica garante esse fenômeno meio amalucado? Simplesmente a lei dos nós. A lei dos nós, que diz que a soma das correntes que estão entrando no nó é igual à soma das correntes que estão saindo desse nó. Nesse caso, está entrando a corrente I, que calculamos há pouco, e é igual a zero. E as correntes que estão saindo são IL mais IC. É só substituir os valores. 0 é igual a menos J 0,45 amperes mais J 0,45 amperes. E pronto! A mágica aconteceu! Os números imaginários se anularam. A soma dá zero também. A lei dos nós prova que o circuito está correto. Mas de onde veio essa corrente e como ela se mantém ali? Bem, na verdade, nós estamos analisando o circuito no seu estado ou regime permanente. Tudo está estabilizado, mas teve um momento inicial, tipo um Big Bang do circuito, onde tudo começou. Isso ocorreu exatamente no momento de ligar o circuito, e é chamado de estado transitório. A análise do comportamento do circuito nesse estado requer outras ferramentas, que um dia ainda veremos nesse canal amalucado. Por enquanto, fique ciente que existiu um início para tudo.
Nesse início, a fonte carregou o circuito LC. É assim mesmo que a gente diz. Carregou o circuito LC com a corrente que agora vemos no estado permanente. Essa carga foi aumentando aos pouquinhos, como descrito no desenho da figura. No final, agora no estado permanente, a corrente de entrada é zero e todo o circuito do indutor e do capacitor estão carregados. Mas como a corrente se mantém? Devido à ressonância, o capacitor está cheio de energia acumulada no campo elétrico e vê o indutor sem energia alguma. O que ele faz? Transfere a sua energia para o indutor, descarrega sobre o indutor. Quando o indutor se enche de energia acumulada no campo magnético e vê o capacitor sem energia, o que ele faz? Descarrega sua energia no capacitor. E o ciclo fica se repetindo eternamente, como um balanço na pracinha, balançando sozinho eternamente. Mas o balanço na pracinha um dia para. Bem, isso também vai acontecer no circuito LC real. Infelizmente, isso vai acontecer porque, na real, existem resistências no circuito. Resistências devido ao circuito, ao fio do indutor. Um fio tem resistência, muito baixa, mas tem. Então, a cada descarga do capacitor, uma parte da energia se perde esquentando a resistência. O mesmo vai acontecer na descarga do indutor. A cada descarga, parte da energia se perde devido à presença da resistência. Um dia vai parar também? Não! Vocês acharam que um dia as oscilações iam acabar? Que o mundo ia acabar? Não termina porque a fonte fica alimentando a cada ciclo de carga e descarga o circuito LC com corrente extra, mas agora bem pouquinho, só para compensar a perda na resistência. Não é fantástica a eletrônica? Então, no circuito real, a corrente de entrada I não é zero, mas é muito pequena e vai ser tanto menor quanto menor for a resistência de perda do circuito. Por isso, o pessoal tem que caprichar na construção do indutor e do capacitor para diminuir essas perdas. Inclusive, tem formas de avaliar essas perdas. Isso será abordado em breve. Você viu como o circuito LC ressonante em paralelo funciona. Viu que, ao contrário do circuito série, ele se comporta como um circuito aberto. Mas nem tanto. Existem perdas nesse circuito devido às resistências presentes no circuito e nesses componentes. A gente não falou sobre os vetores no circuito LC. Esse é um tema importante, principalmente para a aplicação chamada correção do fator de potência. Então, isso será visto no próximo tutorial. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!